Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Já vamos começar a nossa live. Esperando o Gabriel. Esperando o Gabriel entrar aqui para eu adicionar ele também. Oi, tudo bom? Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Tudo bom. Vou esperar o pessoal entrar. Eu tô ouvindo um delay. Delay? Como assim? Engraçado, parece que eu tô ouvindo meu delay e o seu. Estranho, né? Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo perfeito, mas eu tenho um delay. Mas tudo bem, dá pra seguir. Tá bom. Vou aumentar um pouquinho aqui. Esperar o pessoal compartilhar no grupo também. Para quem já está aí, se puder ir compartilhando no Facebook de vocês. Oxe, o Gabriel saiu. Oi, Josiane, tudo bem? Seja muito bem-vinda. O Gabriel caiu. Você caiu, Gabriel. Agora Bianca, voltou. eu não sei se eu entrei com o meu ou se eu entrei com o do perfil. Você entrou como Gabriel mesmo. Eu não sei. Oi, Paula, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem, Gabriel? Perfeito. Tá bom, vamos só esperar mais um minutinho para a gente poder começar. Hoje vai ser um papo bem legal sobre dieta com balão. Ué, o Gabriel caiu de novo. O que tá acontecendo, meu Deus? Pessoal, não sai daí que vai dar tudo certo. Acho que o sinal do Gabriel tá um pouco ruim. Olá. Oi, agora voltou. Você tá caindo, eu acho. Eu acho que é porque eu tô sendo. Vocês me colocou sendo administrador do grupo também. Entendi. E isso teria um Eu problema? acho. Eu não entendo muito bem dessa plataforma. Eu até estava com o celular na mão agora aqui tentando ver o que era. Vamos esperar que não caia de novo, então. Mas agora eu não tenho mais delay e não tenho eco. Ah, então tá ótimo. Você acha que a gente já pode começar? O Gabriel tá caindo, meu Deus. Pessoal, o Gabriel tá caindo, mas a gente tá tentando verificar o que tá acontecendo, tá? Caiu Mas novamente. carambola, só caio. Eu vou verificar aqui com o pessoal da assistência.
Eu não entendo muito bem de Facebook. Estranho, né? É. Mas eu, assim, eu acho que agora parece que está estabilizado, né? Tá, vamos tentar começar então. Gostaria de agradecer todo mundo que está assistindo aí, acompanhando. Também gostaria de agradecer. O Gabriel caiu de novo. Meu Deus. Pessoal, a gente está tentando conectar. Se não der certo, a gente vai tentar fazer pelo Instagram, tá? Aí, voltou. Olá! Não sei por que tá caindo, Gabriel. Eu também não, porque eu até estou testando aqui, minha internet, a velocidade está perfeita, tô com mais de 600 aqui mega. Eu acho que é o Facebook o problema, mas eu não sei. Vamos tentar fazer por aqui. Se cair de novo, a gente faz no Instagram, pode ser? Claro, do Tá jeito que bom, você achar então. mais fácil. Então tá. Gostaria de agradecer todo mundo que está assistindo, né? Obrigada pela paciência. A gente está com alguns problemas aí na conexão. Não sei o que está acontecendo, na verdade. Mas obrigada a quem está participando. Quem puder compartilhar no Facebook ajuda bastante. E também gostaria de agradecer o Gabriel, né, por estar participando mais uma vez conosco, tirando nossas dúvidas, trazendo conteúdos de qualidade sempre, né, aqui nas nossas plataformas. É um profissional que já tem 20 anos, né, no mercado, então pode falar sobre esse tratamento com muita propriedade, né? Então, muito obrigada, Gabriel, por estar conosco mais uma vez. Sempre é gostoso falar, né? Eu adoro balão intragástrico, então, para mim, falar sobre balão intragástrico é um prazer. Então, acho que seria legal a gente começar falando sobre reeducação alimentar. Por que é tão importante que o paciente faça a reeducação alimentar durante o tratamento com o balão gástrico, né? Veja, o intuito de qualquer tratamento da obesidade, qualquer tratamento, é fazer com que o paciente saia daquele estágio alimentar que ele tem, trazendo para ele não só perda de peso, mas melhora da saúde e manutenção da perda do peso. Então a gente não tem como imaginar uma manutenção de perda de peso em qualquer tratamento sem que haja mudança dietética. E infelizmente e erroneamente, muitas pessoas acabam imaginando que mudança dietética significa fazer dieta, onde na verdade a gente busca um ritmo que o paciente consiga fazer daquela alimentação, que para ele traga segurança nutricional, né? Não traga deficiências, que traga controle do apetite, que traga controle da fome, e claro, com uma ingestão calórica menor do que era antes. Né? Isso não é simplesmente falar, eu vou ter que comer alface e tomate pro resto da vida. Não. Tem uma série de mudanças que nós precisamos fazer, mas com caráter individual, um caráter biológico, que cada um tem o seu timing, cada um tem o seu volume, e que constantemente necessita de uma supervisão para uma mudança dessa prescrição. Então, não ter uma mudança de comportamento, no caso do balão intragástrico, a gente observa não só uma perda de peso insuficiente ou um reganho de peso, mas também um tratamento muito ruim, onde o paciente passa muito mal durante o tratamento. E aí acaba sendo uma experiência negativa para ele. Então,
o aconselhamento dietético ele vem não só pensando no foco perda de peso e garantir a questão de saúde, mas também conforto durante o tratamento que se continue depois que tira a prótese. Sim, é muito importante o controle, né, do ganho de peso. Muita gente imagina que colocando o balão já é a solução da vida dela, né? Ela vai emagrecer e vai ficar magra para a vida inteira. E na verdade o balão ele não é um emagrecedor, né? Ele é uma ferramenta que vai te ajudar a criar novos hábitos, né? Saudáveis. Novos hábitos Veja, alimentares eu saudáveis. gosto bastante da sua fala. Eu gosto muito dessa fala sua, porque, claro, não existe tratamento milagroso. Não existe. Né? Nós observamos, por exemplo, o reganho de peso na cirurgia bariátrica, que é tido o tratamento ouro, né? Tanto que, normalmente, quem vai colocar o balão, procura o balão, vai numa clínica onde os endoscopistas utilizam também o plasma de argônio, que é um tratamento feito para reganho de peso na cirurgia bariátrica. Então, até hoje em dia, a gente observa que o número de colocações de balão ele é igual ao número de realizações de plasma de argônio. Então, a gente observa realmente o número de pessoas que infelizmente voltam a ganhar peso com um tratamento mais avançado para controle do peso. Então, assim, não existe nenhuma técnica hoje, ou não existe nenhuma droga que causa perda de peso. Todas as técnicas ou todas as drogas estão relacionadas à melhora de controle alimentar. E se a gente não aproveitar esse gap, onde nós temos uma eficiência do tratamento na questão de controle do volume alimentar, para mudar os hábitos, a gente perde uma grande chance realmente de atingir um resultado excelente. Então, é bem importante essa sua fala, porque não existem métodos que emagrecem sozinho, embora muitas pessoas que colocam um balão acabam apresentando uma perda de peso muito satisfatória sozinho. Existe isso. Mas não é uma regra, é uma porcentagem mínima dessas pessoas. Então a gente sempre aconselha a pessoa que busca uma perda de peso que ela procure um nutricionista que seja especialista naquele procedimento, né, no caso do balão, para poder fazer realmente um acompanhamento correto e não ficar fazendo um acompanhamento que não seja especializado, porque o paciente acaba não usando esse período para fazer mudança de comportamento e acaba tendo um mal-estar muito frequente e aí ocasiona de uma mudança alimentar muito ruim ou muito pouca, no qual ele não traz benefícios quando tira o balão. Sim, por isso que o acompanhamento nutricional, né, para mudar esses hábitos alimentares é essencial, né, com o tratamento do balão gástrico. Sim, e tem fatores que a gente não pode esquecer. Não é qualquer nutricionista que vai ser habilitado em fazer uma evolução segura para o paciente. Tanto que depois que a gente começou a dar treinamento e cursos para nutricionistas, a gente observou que o índice de retirada precoce diminuiu demais. Nós observamos que a perda de peso melhorou, né? Até um panorama para quem está assistindo. Mais ou menos 15 anos atrás, nós falávamos, a literatura científica mostrava que a perda de peso com o uso do balão era uma média de 10% do peso. E hoje nós observamos que a média de perda de peso em trabalhos do mundo inteiro é de 18%. O quanto melhorou essa perda de peso. Nós também tínhamos um dado que 10% das pessoas que colocavam balão retiravam precocemente porque tinha dor, tinha vômitos em excesso, cólicas em excesso, e hoje nós observamos que esse número é menos de 2%. Em clínicas mega especializadas que fazem isso no dia a dia, é menos de 1%. Então a gente observa que a condução dietética mais especializada vem trazendo muito benefício para o paciente que busca essa técnica para perda de peso. Sim. Uhum. E é importante falar, né, do déficit calórico, né, que você tem que ter para o emagrecimento, eu acho. Que com o balão você tem a saciedade, né, e automaticamente o déficit calórico, né? Por um certo momento, sim, né? A ideia do balão ocupar um espaço do estômago é fazer com que o paciente consiga comer menos e que esse menos se mantenha bem saciado por um período longo. Essa é a ideia.
numa fase inicial, o balão bem colocado ou mal colocado, ele vai fazer esse efeito. Agora, o balão ele vai acomodando. Então, no início, ele não deixa nem você beber a água tranquilamente. Depois você já percebe que consegue comer um purê. E passou um tempo, e isso é uma adaptação individual, passa um tempo, você consegue comer comida normal. Lógico que com um volume bem menor. Se nesse momento você não tiver o apoio de um nutricionista especializado, pode ser que você comece a cometer alguns boicotes. Então você consegue, vulgo, paciente que consegue comer muito volume, similar ao que ele comia antes do balão, tem um boicote, e esse boicote é muito fácil de se resolver com o uso do balão. Né? O balão ele possibilita realmente essa restrição calórica, mas a gente precisa fazer um ajuste na alimentação para que continue sendo restritivo a longo prazo. E aí que continue tendo esse volume alimentar bem pequeno. Sim, é uma dieta muito restritiva, né? É uma dieta, assim, com valor calórico muito menor do que a pessoa geralmente consumia, né? Então, consegue perder peso muito mais rápido, né? A gente tem até eu publiquei um trabalho, levei para um congresso mostrando a evolução dietética do paciente com o uso do balão, e isso é muito legal. A gente observa assim, no primeiros 20 dias do balão, nós orientamos uma dieta média, tá? De 700 calorias, e os pacientes acabam consumindo 500 calorias por dia. Depois, no segundo ou terceiro mês, a gente orienta uma dieta média de 800 calorias, e o paciente consegue consumir uma dieta de 700 calorias. E assim por diante. Essa restrição tão severa, essa restrição tão pequena, causa uma perda de peso que nós, no dia a dia, observamos que ela é 3 vezes mais rápida do que comparado com uma dieta tradicional. Porque a gente consegue ser muito mais efetivo na restrição calórica. Então, realmente, é humanamente impossível fazer uma restrição calórica tão severa a longo prazo sem o uso da prótese. Sim. E automaticamente a pessoa tem um resultado muito mais rápido, né? De 3% mais rápido do que com a reeducação tradicional. 3 vezes mais rápido. Sim, isso motiva, né, o paciente a continuar, porque às vezes o paciente só precisa de um incentivo, né? Algo que ele veja que está perdendo peso para ele meio que continuar, né? Nesse foco. Eu vejo muito isso. Óbvio que toda mudança é difícil. Não tem mudança fácil. Se eu estou naquele ritmo ali, é porque aquele ritmo me traz conforto. Então, tomar a decisão de mudar não é tão simples. Mesmo porque a maioria das pessoas tentam mudar continuamente e nesse período estão ganhando peso. Então, o que é interessante? O balão, ele não é que ele vai te ajudar a fazer a dieta apenas. Ele causa esse empurrão, ele causa essa força de vontade. E como o resultado é mais rápido da perda de peso, isso se torna assim, o gatilho para você entrar no novo ritmo, no ritmo que você sonhava em conseguir chegar. Então, realmente, ele é um grande impulso na mudança do comportamento do dia a dia. Realmente, lógico, eu sou apaixonado pelo balão intragástrico, né? Isso não é novidade para ninguém, embora eu trabalhe com outras técnicas, mas gosto demais do balão. E eu acho que se todas as pessoas que buscam perda de peso, com várias tentativas, tivessem a oportunidade de usar um balão, com uma boa condução dietética, eles iriam identificar saciedade, controle da fome. E aí, quando você está saciado e tem controle da fome, que você vê o resultado acontecer, você consegue planejar a alimentação de casa, você consegue arrumar um espaço para fazer um esporte. Então, essa mudança realmente é algo mágico para quem busca essa perda de peso. Para nós, aqui desse lado, a gente fica muito feliz quando a gente observa essa mudança. É algo muito, muito legal, que infelizmente nas técnicas convencionais o esforço é muito grande. E aí o paciente não consegue, e ele acaba afrouxando o tratamento. Sim, é um esforço grande que a pessoa não tem aquela motivação, né, de perder peso rápido, porque realmente é um processo lento, né? O emagrecimento é um processo lento, então a pessoa tem que ter muita paciência, né, durante a dieta e tudo mais. E muita gente também pergunta como não perder massa muscular, né, durante esse processo, porque muita gente pergunta, o sonho de todo mundo é perder gordura e ganhar massa muscular, né?
E bastante gente pergunta, né, se quando colocar o balão é possível manter essa massa muscular e perder mais a gordura, né? Veja, toda perda de peso acelerada, então toda perda de peso rápida, você vai ter uma perda muscular, tá? É inevitável que tenha um pouco de perda muscular. Mas claro que com a dieta desenhada para aquele biotipo, a perda de músculo é muito menor do que uma dieta aleatória, apenas hipocalórica. Tá? O que nós imaginamos, ou melhor, o que nós observamos na nossa prática, a perda de músculo ela se dá em torno de 20% da perda total. Então, se você perdeu 20%, nós imaginamos aí que 20% dessa perda seja de músculo. Essa é uma perda que nós usamos no nosso dia a dia sendo natural da restrição calórica. Ela não é suficiente para te causar um efeito platô, ela não é suficiente para te causar uma flacidez severa, ela não é suficiente para causar uma impotência na atividade física. Agora, dietas mal conduzidas, sim, elas trazem uma perda muscular muito maior. E é onde mora o nosso medo, porque a perda de peso associada a uma perda muscular muito severa, ela traz um platô mais rápido e uma possibilidade de reganho de peso altíssima. Ela traz uma dificuldade muito grande na prática esportiva, que é um problema muito grande que nós temos no nosso dia a dia. Ela traz uma flacidez muito severa, que é muito difícil o paciente fugir de uma cirurgia plástica para correção. Então, a gente sempre pede para que o paciente tente procurar um nutricionista especializado. Tanto que, assim, eu no meu dia a dia, eu não consigo trabalhar com os pacientes balonados sem que o paciente me envie uma mensagem entre as consultas. Porque a gente faz a prescrição sobre aquela circunstância, mas suponha que o paciente tirou férias, suponha que o paciente teve que morar na casa da mãe ou a mãe vai morar com ele, muda a rotina. Então a gente sempre tem que fazer ajuste para evitar ou para retardar a perda muscular e não parar a perda de peso. Então a gente necessita sim de um acompanhamento bem próximo do paciente para que ele tenha um resultado bem importante com o tratamento. Entendi. A Aline fez uma pergunta. E só para adicionar, não é simplesmente usar um suplemento que vai parar a perda de peso. Né? No caso de dietas restritivas, eu acho que é sempre legal a gente falar sobre isso. Se a dieta é restritiva, o suplemento ele não é suplemento, ele é complemento da dieta. Se a dieta está faltando alguma coisa, a gente não está dando extra, a gente está só colocando o que deveria estar numa dieta normal, para evitar alguma questão aí envolvida. Então, o suplemento pode ser muito bem-vindo no tratamento, mas ele não tem que ser encarado como um extra, e sim como um complemento do que falta. Entendi. A Alice perguntou algo parecido. Ela disse se é necessário suplementação com vitaminas por conta da diminuição da quantidade de alimentos digeridos. Sim e não. Veja, se você come menos do que necessita, com certeza precisa suplementar ou pelo menos deixar no estoque da ingestão diária, tá? Então, numa fase inicial pode ser que seja necessário sim, tá? Não é uma regra, mas muitas pessoas necessitam. Agora, no caso de mulher, a mulher ela acaba tendo um ciclo menstrual um pouco diferente quando se coloca o balão. Ela tem uma produção diferente de progesterona, então ela acaba ovulando mais cedo, e aí ela tem um sangramento maior. Tem uma perda maior e come pouco, é importante suplementar para não deixar aparecer nenhuma anemia. Mas anemia, todo mundo imagina que eu estou fraco, eu estou mole, eu estou anêmico. É muito difícil fazer anemia com tratamento com balão, tá? Eu falo praticamente que é raro. Eu fiz esse segmento com quase 1.000 pacientes e nós observamos que nem 6% apresentavam anemia. E desses pacientes nós fizemos uma supervisão bem próxima e nenhum precisou de suplementação. Depois do 3º mês retornou à normalidade. Então a suplementação pode sim ser colocada, mas não é uma regra, tá? A gente acaba colocando a restrição quando a gente observa que a suplementação, quando a gente observa que a restrição calórica ela vai continuar sendo
bem importante. E o paciente está tendo alguma queixa de deficiências de alguns minerais, que não é só fraqueza, às vezes é um formigamento de membro inferior, às vezes é um cansaço maior, às vezes é uma irritabilidade um pouco mais evidente. Então, existe a necessidade, mas não é uma regra, tá? Sim, E essas clínicas, né, essas queixas, é importante você estar discutindo sempre para você, caso tenha essa queixa, já corrige com suplemento para poder não deixar ser alguma deficiência mesmo. Sim, mas o balão em si, ele não vai mudar o sistema de absorção do organismo como a bariátrica, né? Ele não faz isso. Não, nós não temos. Na cirurgia bariátrica, a gente tem, no caso do sleeve, uma exclusão do fundo do estômago, no caso do bypass, a exclusão do fundo do estômago e o desvio da absorção. Então, você tem menos absorção de alguns nutrientes, porque não tem o fator intrínseco, que libera no fundo do estômago. E no caso do bypass, você está no sítio principal de absorção, porque foi feito um desvio. O balão, ele não causa isso, ele só causa um retardo do esvaziamento. Então, o que eu como demora para começar a absorver. É só isso. Então, não tem nenhuma mudança anatômica que vai atrapalhar a absorção de nenhum nutriente. Porém, é importante a gente sempre falar que esse retardo do esvaziamento, ele só traz benefício e nunca prejuízo. Quando eu falo benefício, porque é ele que vai controlar a glicemia, é ele que vai controlar uma síndrome do intestino irritável, é ele que vai controlar a questão da fome ou perda de controle, né, a compulsividade. Então, esse retardo ele não traz danos da taxa de absorção, e sim benefícios para algumas doenças associadas a isso. Que ótimo. A Sônia perguntou: tenho anemia genética, faço uso contínuo de Noriporum. E ela perguntou se ela pode fazer o procedimento, se teria algum problema. Não tem contraindicação. A única coisa que vale ressaltar, continuar com a sua suplementação e na fase inicial, talvez escolher um exame um pouquinho mais próximo. Se você faz uso de Noripurum frequente, acredito que você faça 3 a 4 colhetas de exame por ano. Então, talvez deixar um pouco mais concentrado no começo do tratamento, que é onde tem uma restrição calórica maior, mas depois de 3 a 4 meses, vida que segue, não vai ter nenhum problema. Às vezes é adicionado mais um complexo vitamínico, mas não tem problema nenhum, existe uma margem de segurança super alta para poder fazer o tratamento. Inclusive, eu tenho doentes que têm doença de paratireoide ou que tem alguma doença a nível renal, que tem uma liberação hormonal de alguns hormônios diferentes, que tem perdas de cálcio muito severa e por isso fazem osteoporose. E a gente não deixa esse paciente fazer uma cirurgia bariátrica, a gente acaba pedindo para ele fazer um balão, porque a gente sabe que na cirurgia ele vai ter uma perda muito grande do cálcio. Então, tem uma margem muito segura para poder fazer, não tem problema nenhum. Legal. A Alice também perguntou se quem fez cirurgia de hérnia de hiato pode colocar o balão. Até 2012, 2013, era uma contraindicação absoluta. Hoje em dia, com uma tecnologia nova de balões de volume diferenciado, tem algumas pessoas que fazem, tá? Porque existem alguns outros marcadores no qual o paciente fala, eu fiz a cirurgia de hérnia, mas eu tenho refluxo, ou seja, já não funciona. Mas não são todos. Isso até está em estudo, foi protocolado agora um estudo para pedir, para fazer uma investigação um pouco melhor sobre isso. Então, existem médicos que colocam, mas são poucos, tá? Não é mais uma contraindicação absoluta, é uma contraindicação relativa que vale a discussão com o especialista. Sim. A Jaqueline perguntou qual é o balão mais indicado, de 6 meses ou de 1 ano? Veja, ambos os balões vão trazer a perda de peso igual, tá? Nós não observamos perda de peso diferente, em média. Então, quando a gente fala esses números, a gente está falando uma média. A gente nunca pode falar numa pessoa individual, né? Em média, nós não observamos uma perda de peso muito maior, tá? Agora, se você tem um problema mais enraizado, ou seja,
Se você não é aquela que ganhei peso na gestação, sempre fui magro e ganhei peso na gestação, ou quebrei o pé, ganhei peso, ou na pandemia ganhei peso, se o seu problema já é maior, já é de mais longa data, eu acho que vale a pena sempre ter um acompanhamento mais longo. Então, para quem tem uma obesidade ou tem um excesso de peso, briga com peso por mais de 2, 3 anos, eu acho que vale a pena o balão de 1 ano. Agora, para aquelas pessoas que ganharam peso momentaneamente porque aconteceu algum fato marcante no dia a dia, o de 6 meses é super bem indicado. E eu até acho que é mais indicado, tá? Então, vale, de novo, uma boa conversa com um profissional, mas eu não descartaria nenhuma das possibilidades. Porque, às vezes, você está num momento de vida que é propício para pôr um balão com um tempo mais curto. Então, não consigo indicar de orelhada qual é o melhor balão. A nível populacional, se você tiver problema mais de 2, 3 anos com peso, balão de mais tempo pode ser mais interessante para você. Sim. E a perda de peso entre os dois não é muito diferente, né? Com o de 6 e o de 12. Com o de 12 você pode perder um pouco mais, porém não tem tanta diferença, né? Como a gente tem que falar sempre numa média, em média não tem diferença. Agora, é óbvio que a chance de mudança de comportamento para quem tem mais tempo de balão é maior. Uhum. Então, se eu pudesse determinar, só teria balão de 1 ano. Não teria mais balão de 6 meses. A gente deixaria o balão de 1 ano. Quer ficar menos tempo? Beleza, tira. Mas eu acho que quanto mais tempo, mais chance de incorporar uma rotina melhor de alimentação e esporte. Sim, com certeza. A Paula também fez uma pergunta. Até quando é normal uma pessoa ter, com o balão, ter contrações e dores? Olha, eu vou estender um pouco mais essa resposta. É esperado, tá? É esperado que 11% das pessoas tenham uma adaptação facilitada. A adaptação facilitada, você vai ter um enjoo, uma náusea, uma cólica até o segundo, terceiro dia, não tem vômito. Então, nesses 11%, parou ali. 78% das pessoas vão ter uma adaptação que a gente chama de normal. Vai ter vômito, uma dor, uma cólica até o terceiro dia. E 10% vai ter uma adaptação mais arrastada, que demora mais tempo, talvez 2, 3 semanas, tá? Falta 1% dessa população que é a retirada precoce. A retirada precoce tem muitos sintomas até o primeiro mês e aí se aborta o tratamento. Esse é o número. Passou desse período, se está tendo desconforto gástrico, não é uma questão do balão, é uma questão dietética. Tem algo errado no seu esquema alimentar, tá? Talvez valha procurar um nutricionista para poder adequar aí essa ingestão alimentar, tá? Para você poder ficar com conforto melhor. Veja, é bem importante a gente falar sobre isso, porque não são erros diários, são erros pontuais. A ideia do balão é segurar a comida dentro do estômago. Então, se eu comer um pouquinho errado hoje, eu vou ficar por 2 a 3 dias com um mal-estar. Tá? Então, às vezes, tem pessoas que erram num sábado e erram numa quarta-feira, que é o dia do jogo de futebol. Aí, ele acaba tendo mal-estar a semana toda. Mas não é o balão, e sim é o comportamento dietético. Então, vale uma conversa com um nutricionista para poder adequar isso. Sim, com certeza. Também tem muitas dúvidas, né, de pacientes que falam que parou de perder o peso. O que você aconselha nesse caso? Bom, tem bastante questões para se falar nisso. A perda de peso, ou paralisação da perda de peso, né, efeito platô, vai ocorrer em todo o tratamento. Todo tratamento de perda de peso isso vai acontecer. O fator número 1 é, suponha que se você pesa 100 quilos e você gasta 1.000 calorias por dia, quando você perde 10% do seu peso, a sua taxa metabólica ela baixa 20%. Essa é uma defesa do corpo, não tem como fugir, o corpo funciona desse jeito, tá? A perda de peso está errado para o corpo. Esse gasto calórico ele abaixa, primeiro, você está comendo menos, então o corpo gasta menos caloria para transformar isso em
energia, você tem menos força do corpo para empurrar, porque você está mais leve, então ele gasta menos energia para empurrar esse corpo, tá? E a própria questão que nós falamos agora há pouco da perda muscular. Então, esse TMB, esse gasto calórico basal, ele é baixo e é normal. Esse delay, ele vai ocorrendo até o terceiro ou quarto mês do tratamento. Chega um momento que ele fica igual, e aí tem o platô, tá? Então, terceiro para o quarto mês é esperado que tenha um pouco de platô. A primeira ação que a pessoa tem que pensar é na mudança dietética. Uma dieta normal, tá? Existe assim, nesse gasto calórico basal, existe um negócio chamado fator térmico dos alimentos. É o quanto o corpo gasta de energia para transformar o que você comeu em nutriente. Uma dieta tradicional, que ela tem metade da dieta carboidrato, um quarto proteína e o resto gordura, ela tem um fator térmico dos alimentos de 10% desse TMB, dessas 1.000 calorias. Quando a gente muda a dieta e põe uma dieta mais proteica, nós acabamos pegando esse efeito térmico, subindo ele para até 30%. Então eu posso melhorar uma média de 200 calorias gasta por dia só de mudar o desenho da dieta, sem mexer na ingestão de caloria. Então já sai do platô, porque 200 calorias sendo gasta pelo corpo, né, todo o corpo para trabalhar para você, já faz essa diferença. Segunda coisa, a prática esportiva. Não tem como, a longo prazo, continuar tendo perda de peso sem ter prática esportiva. Um dia ou outro você vai ter um deslize da dieta. Então, esse deslize ele não pode ser maior do que o seu gasto calórico. Se ele for maior, seu tratamento está indo para o buraco, está indo para o lado errado. Então, é importante você se adequar. O que é o adequar? Eu costumo falar bastante para o paciente. Você quer ser a média ou você quer ser acima da média? A média é fazer uma dieta mais ou menos 5 vezes na semana e fazer 120 minutos de exercício por semana. Isso é ser a média, perder uma média de 18% do peso. Se eu quero uma perda melhor, eu tenho que ser acima da média. Então eu tenho que fazer 150, 180 minutos de exercício e vou ter que fazer uma alimentação mais firme por 6 a 7 dias na semana. Tá? Se não é possível mais o paciente fazer a parte dele, aí a gente tem que abrir mão de tratamentos adjuvantes ao tratamento do balão. Alguma medicação, algum fitoterápico para melhorar gasto calórico, algum fitoterápico para travar mais a ingestão de comida, até mesmo remédios. Então, tem possibilidade se você entrou no efeito platô. Mas eu acho que essa possibilidade número 1 de resolução é conversar com o nutricionista e ajustar a dieta. Veja, se você está mais saciado, então quando você faz o ajuste da dieta, a gente fica mais entupido. Até aí eu vou fazer uma indagação para você, Bianca. Se você vai numa festa e come bastante, mas come bastante, come bem, sai da festa, você tem estímulo de parar em algum lugar para comprar alguma coisa para comer? Sim. Se eu te der mais um tanto de comida, você vai continuar com o estímulo? Talvez. Entendeu? Ou não? Não, entendi. Então, entendeu? Comi muito. Comi muito. Saio dali, quero comer mais alguma coisa. Comi mais um tanto dessa coisa. Passou minha vontade ou não? Passou. E isso é o ponto da saciedade. Então você tem que trabalhar com a dieta nesse ponto. Enquanto mais saciado, menos estímulo. Então o deslize da dieta não é erro do paciente. A dieta está ruim para ele. O balão serve para isso. A gente tem que adaptar a dieta para você, para diminuir o teu estímulo. Às vezes as pessoas falam, eu não comi, mas fiquei beliscando. Eu devia ter comido. Vai lá, come um bom almoço. Você não tem estímulo de jantar. Fez uma restrição de caloria. Então essa negociação é importante o paciente ter com o profissional. Porque enquanto mais saciado, menos estímulo. E aí eu sigo melhor a dieta. Então quando a gente vai consultar, a gente não está pensando só em restrição calórica. Restrição calórica é importante. Mas o aumento da saciedade, que é o saber usar o balão, é mais importante. Esse é um grande problema que nós temos no dia a dia. A maioria dos profissionais estão preocupados com a restrição de caloria. Não. Aumenta a ingestão de alguns nutrientes
que você fica mais saciado e essa restrição de caloria acontece naturalmente. Isso é a mudança do comportamento. Sim, É não ter dificuldade em falar não. Puxando esse gancho, será que seria mais interessante para um paciente fazer uma dieta low carb com mais proteínas? Que dá mais saciedade, no caso? Na minha visão, sim. Eu não gosto de colocar nomes, mas é muito difícil de fugir dos nomes hoje em dia. Low carb, detox, cetogênica, etc. Ao meu ver, toda a prescrição dietética com uso de balão, cirurgia, sutura, etc., elas são low carbs. Mas não por essência de restrição de carboidratos, sim porque eu preciso aumentar a ingestão de proteína. Se eu aumento a ingestão de proteína, não cabe o resto. Aí ela fica low carb. Então, sim, toda prescrição é low carb. Se eu for trabalhar pensando que eu estou com o estômago já dominado pelo balão e eu preciso colocar um tanto de proteína, o que sobrar do espaço eu vou colocar do carboidrato, da gordura e da fibra. Ela não tem como ser uma dieta de desenho normal. Senão eu não atinjo o mínimo de proteína necessária. Então toda prescrição é low carb, ou deveria ser low carb. Mas isso não quer dizer que você nunca mais vai poder comer tal coisa. Não, consegue. O nutricionista é o profissional que vai ter a habilidade de colocar o chocolate para você, mas também não perder a saciedade, não perder todo o desenho da nutrição para continuar tendo saciedade e restrição calórica. Eu já desenhei dieta de bombom, já desenhei um monte de dieta maluca aí, que para quem está de fora é uma dieta louca, mas que para o paciente era agradável, causava saciedade e perda de peso. Por que não? É muito relativo, né? Até fui convidado para um negócio de um congresso comportamental, que na verdade para mim aumentou saciedade, começa o jogo. Sem saciedade a gente não consegue fazer nada. Sim. A Paula perguntou como acho que esse é o motivo que eu gosto do balão, né? Como saber se estou comendo uma quantidade ideal durante o uso do balão? Para você fazer um teste, Paulo, talvez você vai ficar meio subjetivo para você, mas se você fizer uma retrospectiva, antes de colocar o balão, você conseguir visualizar como é que era seu dia a dia de comida. Aí, tenta descrever ele. Vamos dar um exemplo. Comia um pão francês com um copo de leite de manhã, no almoço comia uns 100 gramas de arroz, uns 100 gramas de feijão, uns 100 gramas de carne, comia uma coxinha à tarde, um pão com alguma coisa, e à noite comia outro pão. Observa hoje o volume. Tenta visualizar. Aí você vai saber se você está no caminho certo de restrição ou não, tá? Mas talvez você sozinha não consiga fazer isso. Você vai precisar de ajuda de algum especialista para poder trazer isso para você, porque ele tem mais habilidade em tirar essa informação, tá? Mas de maneira geral, você pode imaginar o seguinte: se você fizer 3 refeições por dia, sendo que almoço e jantar com comida, arroz, feijão, uma saladinha e um bife, e conseguir comer a 4ª refeição numa boa, tá comendo um pouquinho mais. Então, acho que vale a pena, caso você esteja nesse meio, procurar, sim, o seu nutricionista. É uma medição meio difícil, porque ela deve ser feita mediante um dado retrospectivo, e as pessoas nem sempre lembram disso, né? De como que era a sua alimentação antes. Sim. Muita gente alega também que vai perdendo a saciedade ao longo do tratamento. O que você pode falar sobre isso? Conforme vai passando o período, o balão ele vulgo desce. Alguns profissionais falam que o balão desce. Ele desce mesmo, né? Na verdade, eu falo que ele muda de ação. Antes ele não deixava entrar comida e agora ele não deixa a comida sair. Então, se você está perdendo a saciedade, não tem nada de errado. É super normal. Esse é o efeito natural do balão. Conforme vai passando o tempo, vai cabendo mais volume. A dieta, ela tem que vir acompanhando isso. Se você vem aumentando a ingestão de proteína e de fibra,
Mediante a crítica do paciente, esse efeito de comer um pouco mais existe, mas de perda de saciedade não. Então, se perdeu a saciedade, eu insisto em falar que provavelmente a sua dieta não está adequada para você nesse momento. Entendi. A Bianca perguntou, por que no primeiro mês não podemos comer saladas cruas? Não é no primeiro mês, tá? Na verdade, não existe uma regra de período. Existe uma média, que a gente sabe que tem alguns alimentos que demoram mais tempo para sair do estômago, tá? Então, os alimentos que demoram mais tempo para sair do estômago, nós vamos colocando eles mediante ao esvaziamento do seu estômago. Então, se no começo um copo de água demora 15 minutos para ir embora do seu estômago, se eu colocar um alface, ele demora 4 dias. Então, a gente vai evoluindo a alimentação, vai adicionando alguns alimentos no dia a dia, mediante essa avaliação do esvaziamento gástrico. Um nutricionista que é especialista em balão, conversa de 15 minutos, ele já entende isso bem e já consegue te prescrever. Eu já coloquei dieta normal, com arroz, feijão, bife, salada, em uma semana. Mas não é a regra. A regra é colocar isso na terceira para quinta semana, tá? Onde a maioria dos pacientes conseguem comer esse alimento sair do estômago sem começar a putrefar ali dentro. Né? Porque o grande problema é a comida começar a putrefar ali. Então, nós temos N situações. Se a comida fica muito tempo aqui, ela começa o processo de digestão aqui. Está errado. O certo é no intestino. Mas essa é a função do balão. Então, para eu pôr esse alimento que fermenta rápido, eu preciso que esse estômago esteja funcionando bem para eu pôr um volume pequeno. Se começar a putrefar aqui, a colonização fúngica pode acontecer, a distensão vai acontecer, você vai voltar a ter dor, cólica, náusea e até vômitos. Além de refluxo e um dado que é o pior de todos, você vai ter aversão, você vai pegar raiva de alguns alimentos. E aí teu perfil alimentar, ele vai mudar para o lado negativo. Você vai procurar comer alimentos que passam fácil pelo balão. E é onde a gente fala que existe o boicote do tratamento. Você come alimentos que passam fácil, então não usa mais o seu balão. Na verdade, você começa a comer mais caloria porque é esse alimento que passa melhor. Tá? Então, de novo, precisa ter um nutricionista próximo de você. Sim, acho até interessante a gente falar sobre esses alimentos, né, que podem boicotar o tratamento. O carboidrato, por ser de digestão rápida, ele pode ser um alimento assim que vai boicotar o tratamento? Sim. Na verdade, seria injusto a gente colocar a culpa em um alimento, né? O correto é a gente colocar a culpa na dieta como um todo que está montada errada ou que você já está acomodado com o balão, você necessita evoluir a dieta e não evoluiu. Tá? Então, o primeiro erro, talvez, é uma comunicação ruim com um profissional. Você deveria mandar mensagem para o seu profissional falando que isso está acontecendo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se a gente for falar os alimentos que vão boicotar mais o tratamento, excluindo a dieta como um todo que está mal desenhada, eu vou falar carboidratos simples, então tipo açúcar ou tubérculos isolados, então sozinhos. Então, comer só o doce não é legal. Come junto numa refeição grande para emulsificar e demorar para sair do estômago. Comer só uma torradinha ou só uma bolachinha não é legal. Colocar alguma proteína junto para atrapalhar o esvaziamento do estômago. Exato. E aí, junto com isso, eu vou ter o álcool e eu vou ter o gaseificado, que são os dois outros vilões do tratamento. O álcool, ele aumenta a liberação ácida, então ele corrói o alimento mais rápido, ele digere mais rápido. E o gaseificado, ele distende o estômago e a comida passa mais rápido também. Então o efeito restritivo do balão ele fica pequeno. Então eu acho que sim. O álcool, o gaseificado e o carboidrato simples ou uma dieta mal adequada são os vilões onde você tem
um boicote do tratamento. E não só no balão. Você tem um boicote de tratamento de quase todos tratamentos restritivos para perda de peso. Entendi. Então, A gente eu quero observa que o reganho pessoal de peso na faça. cirurgia bariátrica justamente nesse ponto. Esse ponto é o inferno na cirurgia bariátrica. Quando você conversa com o pessoal que vai fazer plasma de argônio, e você vai entender como é que eles comem, né? Eu faço bastante isso, porque ou eu estou na clínica, ou eu estou no HC, e aí eu tenho alguém para fazer plasma, e o cara pergunta, mas como é que você come? Aí você observa que a ingestão de proteína, a ingestão de fibra é muito pequena comparada à ingestão do carboidrato simples. E aí você observa por isso que tem o boicote do tratamento. Sim, muitos pacientes perguntam: ah, mas pode refrigerante, pode álcool? O que você diz sobre ser proibido ou não no tratamento? Não gosto, não gosto. Eu acho que o balão é um tratamento que não causa proibição. Ele causa tensão como qualquer outro. Proibido não acho uma palavra boa. Porque, veja, a gente está fazendo um tratamento que não é cirúrgico. Ele não vai morrer. Se você fizer a maior besteira do mundo, você não vai morrer por isso. Então, o balão ele tem uma margem de segurança muito boa. Então, a gente fala, use com a menor frequência possível. Que se usar com uma frequência alta, você vai ter um rendimento menor. A performance vai ser menor. Sim, porque álcool e refrigerante em si não é nem só a questão de fazer a digestão mais rápido, mas eles são muito calóricos, né? A pessoa vai bebendo e acha que não tem tanta caloria, mas, por exemplo, uma garrafa de cerveja tem 100 e poucas calorias, né? Então, se a pessoa beber 5, são 600, 700 calorias. E não vai te dar uma saciedade, né? Você tem a parte da caloria. Caloria é o inferno desses alimentos líquidos. Realmente é muito alto. E aí vem também o boicote da função restritiva. Então, são os dois mecanismos que é ruim. Mas vale a discussão. Você vai beber, sei lá, você bebia 3 vezes na semana? Vamos beber uma. Você bebia cerveja, vamos tentar beber vinho, vamos tentar beber uma coisa que bebe menos volume, que acompanha menos petisco, né? Então dá para ter uma negociação, mas de novo, para ter negociação, eu necessito que o paciente tenha saciedade e esteja feliz com o resultado. Então, por isso que eu falo, é muito mais fácil eu falar para o paciente que usa balão mudar comportamento do que o paciente que está tentando dieta sozinho. Né? Gabriel, eu praticamente não atendo mais pacientes que não são pacientes que fizeram algum procedimento. Não porque eu não acredito na perda de peso isolada, não é isso. Mas é porque os dados mostram para mim que uma dieta sozinha, sem ajuda de nenhum procedimento, a chance de sucesso é de 5%. Com o uso de procedimento é 70%. Então, eu prefiro tentar trabalhar onde eu tenho mais chance de ganhar. Eu me sinto mais confortável. Eu acho que é mais justo com o paciente. Mas os meus colegas, quando ouvem eu falar isso, ou eles estão sendo hipócritas, eles não estão sabendo olhar os dados, ou eles são descrentes que a profissão deles tem uma porcentagem de falha muito grande. Né? Eu, particularmente, acho que se souber interpretar o dado certinho, compensa vir trabalhar com procedimentos, porque a sua chance de eficiência é bem maior. Sim. Eu gosto de trabalhar com quem está ganhando, não gosto de trabalhar só com quem perde. Mais sucesso, né? E tem algumas perguntas pontuais, por exemplo, água com gás. A pessoa poderia tomar assim frequentemente ou tem o mesmo efeito do refrigerante, de expandir o estômago? Tem o mesmo efeito do refrigerante, embora, lógico, água com gás vai ter menos caloria do que um outro refrigerante. E, em específico, a Coca-Cola tem o ácido fosfórico que ajuda a corroer mais rápido o alimento. Então, se a gente for por uma classificação, primeiro não beba Coca-Cola de jeito nenhum, só com orientação profissional. Segundo, se for usar refrigerantes, que use lights. Terceiro,
tente tomar bem pouco, com uma frequência muito pequena. Mas água com gás e uma Coca-Cola zero andam quase que juntos. Entendi. Então é importante Tem outra diminuir pergunta. mesmo o volume. Tem outra pergunta bem pontual também, que pergunta se pode comer peixe cru, se é indicado para pacientes que utilizam balão. Sem problema nenhum. A resistência do balão, hoje em dia, ela é muito alta, gente. Não tem problema nenhum. Em 2013, nós não tínhamos WhatsApp. Eu lembro uma vez que eu estava dando uma aula fora, e eu estava com o pessoal da equipe de vendas do balão, e uma paciente mandou uma mensagem falando sobre isso. Falou, bem, o que eu como, tal. Estou no restaurante japonês. E tinha um rapaz, depois ele virou diretor da América Latina do balão, e eu conversando com o paciente, falei, não, então come aí um sashimi, tal, com um shimeji. Ele olhou pra minha cara e falou assim, meu, dá pra comer? Eu falei, cara, qual é o problema? Um balão tá dentro do estômago, por que não comer? Aí depois eu falei, meu, mas você que trabalha com balão há tantos anos não saber disso, me dá medo, né? E aí ele falou, não, antigamente nós tínhamos algumas orientações muito estranhas, que hoje em dia vem se justificando. Então a gente observa, não tem problema nenhum. Mas talvez porque a gente foi avançando nessa questão dietética, que a gente melhorou a perda de peso. Como é que eu vou falar para a pessoa não comer um alimento que, tradicionalmente, sei lá, acho que 70% das pessoas comem pelo menos uma vez por mês? A gente fala, dá para comer numa boa. Ele não causa a mesma saciedade do que um bife. Mas não tem por que não colocar numa dieta. Só adequar a proporção de cada nutriente que está tudo bem. E essa questão de adequação da dieta é muito importante. Porque o balão ele funciona com efeito cíclico. Hoje eu como bem na questão nutricional, de divisão nutricional, amanhã eu tenho mais saciedade. Depois de amanhã eu tenho mais saciedade. E assim por diante. Então, o balão é um tratamento que ele pede muito esse efeito cíclico de rotina, né? Da questão alimentar. Entendi. Outra pergunta também que fizeram é se pode pimenta. Ó, eu falo que pode, só no começo que é bom não comer muito, porque como no começo nós temos o balão fazendo uma fricção muito grande no mucosa, ele está apertando muito, porque o estômago está tentando tirar ele, a pimenta é um alimento que pode causar um pouquinho mais de gastrite, de úlcera. Então, no começo não usa muito, mas depois pode usar à vontade, não tem problema não. É mais no começo onde tem essa fricção muito forte, depois vida normal. Entendi. Também fizeram uma pergunta. Existem alimentos que podem retardar a digestão e gerar mais saciedade? Sim. Normalmente são os alimentos que você vai ingerir por último. Eu falo primeiro é o bife, depois o filé de frango, depois as saladas cruas. Aí depois vem o leite, os derivados de leite e depois os grãos. Então, com certeza, esses alimentos causam mais saciedade porque eles têm um esvaziamento gástrico mais retardado, tá? E esse é o efeito positivo. Não fuja desses alimentos de jeito nenhum. Procure um profissional para adequar isso, mas não fuja, porque se não comer esses alimentos, vai chegar um momento que você anulou o efeito do seu balão. Quais são os alimentos novamente, só para eu ficar bem fixado? Eu colocaria numa escala assim, ó, um bife, depois filé de frango, saladas, leite e derivados, tá? Esses 4 são os mais importantes da dieta. Se não tiver esses alimentos depois de um período que você está com balão, você não vai sentir essa saciedade tão legal. Entendi. A Jaqueline perguntou se o balão pode causar gastrite. Não, o balão não. Mesmo porque existe uma orientação formal de bula que todo mundo que usa balão deve colocar no inibidor de bomba de prótons no dia que colocou até o dia que tirou. Que é a família dos prazol, do omeprazol, pantoprazol, ou o esomeprazol. Então, você tem uma indicação formal de utilizar essa medicação, essa classe de medicação.
Mas o balão não causa gastrite, não. Não tem relação nenhuma. Primeiro que ele é uma prótese esférica. No passado nós tínhamos umas próteses com um volume diferente, mas o balão ele é esférico, tá? Tem um balão no mercado que tem um rabichinho, então ele tem uma chance um pouco maior. Então a gente observa assim, na literatura, esses balões sem esse rabichinho, gastrite dá menos que 1%. Aquele com rabichinho dá menos que 5%. Então é muito seguro, não vai te trazer nenhum problema. E gastrite, 99% das pessoas que tem nem sabe que tem, porque é um efeito muito pequeno. E você fez uma endoscopia e vai fazer outra na hora que vai retirar. Então, se tiver também, já é diagnosticado e é tratado, tá? Então não tem risco, não. Entendi. A Bianca perguntou, depois de quanto tempo esses alimentos? Acho que era dos alimentos que você tinha citado, né? Do bife, filé de frango. Depois de quanto tempo que pode consumir, né? Ó, eles devem ser adicionados na dieta mediante ao seu esvaziamento gástrico, tá? Então não existe uma regra de tempo. Eu coloco o bife num volume adequado, uma média de 15 a 20 dias, tá? E a salada de 25 a 30 dias. Precisa colocar tudo de uma vez, o paciente top. Então, a média é esse tempo. Tem gente que fala, não, só depois de 6 meses. Então, isso vai muito da sua adaptação, da sua acomodação gástrica. Então, tem que ter um nutricionista para te guiar nisso. Eu sou meio contra esse negócio de regra. Eu acho que se você vai trabalhar com regras absolutas, não tem por que pôr um balão. Eu sou a favor de você individualizar o tratamento. Então, pegar o que você tem de hábito, entender o que você sente hoje com a dieta que você está fazendo e fazer uma prescrição em cima disso. Então, eu costumo falar para os pacientes, eu só sei trabalhar com crítica. Eu não sei trabalhar com paciente que não tem crítica. Porque se ele não tem crítica, ele pode procurar qualquer um. Né? Mas é humanamente impossível uma pessoa não ter crítica que sofre de excesso de peso. Então, tem que ter crítica. Se não tiver crítica, você não está fazendo a dieta. Você, na verdade, está fazendo, está seguindo aquilo que foi orientado, você vai ter um bom sucesso, mas não tem mudança. Então, tem que ter crítica para ter mudança. Entendi. A Bianca também perguntou, lá no questionário do grupo, se o abdômen fica distendido todo o tratamento, porque ela está sentindo que a barriga dela está um pouco grande. Olha, pode acontecer, numa fase inicial é mais comum, tem um pouquinho de distensão, porque o estômago está movimentando mais, tem o próprio balão, mas depois de um período não é mais para existir isso, tá? Normalmente é rápido, normalmente 1 a 2 semanas não é mais para sentir o balão. Se estiver sentindo ainda, pode ser que você seja daquele 1%, que vai ter uma adaptação isso mesmo, pode ser que você, ou se não, você está comendo errado, tá? Então, tem que entender um pouquinho mais aí o que está acontecendo com você, mas de fato não é para acontecer isso, não. Agora, tem pessoas que têm cirurgias plásticas, que têm abdominoplastia, às vezes elas sentem um pouco mais, porque não tem mais aquela gordurinha ali no abdômen, então sofre um pouquinho mais, mas é pouco, mas não é absurdo, não, tá? Entendi. Até na última vez que a gente estava na live, Bianca, a gente não tinha sorteado uma consulta, não tinha um negócio assim, a gente tinha que ver se daí. Oi? Sim, então, tem sim. A paciente, na verdade, ela preferiu realizar o procedimento primeiro e depois ela vai agendar. Que eu lembrava, agora que eu lembrei. Entendi. Também tem uma pergunta que E perguntou aí, mais se o alguma balão dúvida, pode ter... gente? Já queria estar, sorteio. Então, tem mais a última pergunta aqui, que pergunta se pode ter alguma complicação ao colocar e retirar o balão. Olha, a complicação, na verdade, não. Existe um risco do próprio exame de endoscopia. É um risco muito pequeno, né? A gente observa aí a quantidade de exame que existe no dia a dia e
a gente não ouve nada acontecer. Existir, existe, né? Mas não. O exame de colocar, tirar um balão é muito simples, mas muito mesmo. Agora, é claro, aquele médico que é mais novo, que está realizando há menos tempo o procedimento, ele tem uma experiência menor. Então, sei lá, se eu fosse colocar um balão, eu ia procurar alguém que já tem mais tempo de mercado, né? Não menosprezando os novos, mas eu me sentiria mais confortável. Mas assim, é um exame muito seguro, uma margem muito segura. Eu tenho pacientes, meu paciente mais velho que colocou o balão, minha paciente mais velha que colocou o balão, ela tinha 76 anos, mais novo 11, acho que 9 anos. É um exame muito sossegado, muito tranquilo. Então, o risco do exame é praticamente nulo. Mas é bom procurar um médico que realmente conheça o procedimento, né? Sim. E hoje é fácil, né? A gente tem um grupo, por exemplo, que indica profissionais habilidosos. Hoje está bem mais fácil encontrar profissionais habilidosos, né? Sim. Tem bastante, né, no mercado. Hoje tem. Para fechar, esses dias eu vi uma frase no Instagram que eu achei bem interessante, que fala assim: ou você muda a sua saúde, a sua alimentação, desculpa, para melhorar a sua saúde ou para tratar uma doença. Aí eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, porque isso é muito real, né? Ou a gente muda a nossa alimentação para melhor, para ter mais saúde, ou a gente muda futuramente para tratar uma doença, né? Então a gente tem que meio que escolher entre os dois. E claro que o melhor seria para ter uma saúde melhor, né? Você sabe que o meu primeiro paciente do dia falou isso para mim hoje, foi engraçado até. Ele falou, pô, já tô com 64 anos, tá na hora de eu mudar. Aí eu falei, pô, você veio meio tarde, que agora que você tá todo ferrado, tem que mudar, né? Agora vai sofrer. Aí ele até brincou, ele falou assim, eu precisei levar um susto para mudar. E é bem isso, não adianta, né? Assim, nós temos um motor muito bom, um motor muito bem feito, que tem uma qualidade exemplar que nunca ninguém vai conseguir fazer igual. Agora, ele foi feito para colocar gasolina, e não para colocar diesel, álcool, ou outro tipo de combustível. Colocou um combustível ruim, ele vai gripar mais cedo. Ele foi feito para durar até os 80, 90 anos. O avanço da medicina, então, está indo até além. Mas para isso tem que ter combustível bom. Então, uma hora ou outra vai ter que mudar. Esse combustível vai ter que ser um combustível bom. Se começar de cedo, a chance dele durar mais tempo é maior. Então, essa frase faz total sentido. Uma hora ou outra a gente vai mudar. Tanto que a gente brinca que quando fica velhinho, começa a comer mais fruta, come menos gordura, porque está com medo que a água bateu na bunda. Então, realmente, muda agora para não correr atrás do prejuízo lá na frente, que é pior para mudar, né? Enquanto mais tempo de problema, mais difícil a mudança. Sim, porque a obesidade em si, ela traz diversas doenças, né, relacionadas. E tem doenças que são irreversíveis, né, como a diabetes. O balão pode melhorar os quadros de saúde da diabetes, mas não pode reverter, né, a doença. Se a doença tiver diagnosticada até 5 anos, existe uma grande chance de reverter. Mas a atenção vai ser para o resto da vida. É a mesma coisa da hipertensão. A gente tem um dado até bem bacana, que se não me engano, 83% dos hipertensos com menos de 5 anos de diagnóstico pararam de usar remédio, né? Que a gente chama remissão da doença. Agora, vai ter que ficar atento pro resto da vida. A doença já chegou. Então, se puder evitar de chegar a doença, muito melhor. Hoje em dia está um pouco mais comum. Tanto que há 10 anos atrás a gente não falava sobre balão em crianças, né? Balão em adolescentes. E hoje a gente já fala. É melhor colocar um balão no adolescente e estadiar, então frear a evolução da doença, do que esperar chegar a uma obesidade muito severa, onde o balão talvez não tenha uma importância tão grande e tenha que fazer uma bariátrica. Então, tentar evitar que chegue no número crítico, para nós é bem importante.
Sim, o balão é muito bom para prevenir, né, essas doenças também, não só para tratar, né, porque ele ajuda muito, ele melhora os quadros de diabetes, hipertensão, mas para prevenir já essas doenças relacionadas à obesidade, né? Então, quando a pessoa puder colocar, já para ajudar, né? Eu concordo. Eu acho que se você tem uma resistência insulínica ou teve alguns picos de hipertensão e está acima do peso, é um bom momento de você procurar ajuda, sim, para dar uma sobrevida aí e não deixar essa doença se instalar. Eu concordo bem com essa ideia e também concordo com outras ideias, porque nós temos doenças que não têm marcador. Então, isolamento social, a fobia social, vergonha. É muito comum as mulheres, pessoas jovens, eu não consigo namorar em paz porque eu não tenho coragem, não ponho biquíni na praia, não vou para a piscina. Então, se você já está ficando meio com um pouquinho de isolamento social, está tendo vergonha, já é hora de você correr, porque quando chegar o problema, para ter a remissão é bem mais difícil. Sim, a gente fala muito de outras doenças, mas as emocionais a gente não comenta muito, né? Mas são igualmente importantes, né? Também. Eu acho também que é uma doença muito severa, está chegando muito forte, a pandemia piorou muito isso, e então é importante a gente ficar bem atento nesse ponto. Se você tem incômodo já com o seu corpo, pede ajuda. Não fica guardando, não, porque a probabilidade de pior é muito alta. Sim. Vamos responder a última pergunta para a gente finalizar. A Vanilza perguntou assim: eu tenho 95 quilos e tenho 1,62 de altura. No meu caso, seria bariátrica ou balão? O que você me indicaria? Se você quiser, eu posso calcular aqui rapidinho o IMC dela, Gabriel. Estou calculando aqui já. Ah, tá. Bom, primeiro de tudo, óbvio, necessita perda de peso, né? Tá pesada, necessita de perda de peso. Então, já vamos partir do pressuposto que necessita de um tratamento. Eu, Gabriel, sou muito da ideia do mais simples, se falhar, vai avançando. Então, eu sou muito da ideia de, já tentou medicação e mudança de comportamento? Se já falhou, balão. Se porventura perder pouco peso do que você espera, do que necessita, sem a remissão da doença, ou até mesmo um ganho de peso depois de um período, pensar na cirurgia. Qualquer pessoa que tenha a possibilidade de colocar um balão antes de operar, eu aconselho. No caso dela, tem um IMC de 36,2 associado a uma comorbidade. Ela tem a possibilidade de fazer todos os tratamentos. Mas eu, Gabriel, se fosse minha irmã, falaria, tenta o balão. Por que tenta o balão? Porque perde 20% do peso, resolve o problema da pressão, fica próximo do peso mediano, ideal, sem ter mudança anatômica, sem ter nenhuma complicação futura relacionada a isso. Não conseguiu manter, pode pensar em outro balão, ou até mesmo, aí, se quiser avançar o tratamento, pensar na cirurgia. Eu não abro mão da ideia do mais simples para o mais avançado sempre. Não pular etapa de nada. Eu acho que é assim que funciona. E desse jeito a gente vem evoluindo década em cima de década em todo o tratamento de doenças, tentando sempre ser o mais conservador possível para trazer uma margem de segurança melhor para o paciente. Sim, o balão é uma ótima alternativa, né, para quem não quer fazer o método cirúrgico, tem medo, né, da cirurgia, um método mais simples. Cirurgia, assim, a gente tem que fugir sempre. Sempre que puder, tem que fugir. Se você puder fazer fisioterapia ou operar, você vai fazer fisioterapia ou você vai operar direto. Eu tentaria fisioterapia. Né? Assim, se eu posso usar um óculos ou operar minha vista, eu uso um óculos. Quando eu não tiver mais conseguindo usar óculos, estiver incomodando, eu penso em operar. Não adianta, a gente tem que ser mais simples e evoluir para o mais complexo se houver necessidade. A gente vê em todos os segmentos da saúde.
Não se abre mais coração, faz stents. Né? Não se abre mais veia, não tira mais, você coloca stent, toma um remédio. Por que que na obesidade a gente tem que fazer o caminho oposto? Tudo é indo, tudo é menos agressivo. Na obesidade a gente vai para o lado ao contrário. Então, assim, na minha visão, sou super a favor da cirurgia. Mas se puder fazer o balão, eu faria um balão. Tá certo. Acho que é isso, Gabriel. Não tem mais nenhuma pergunta. Muito obrigada pela sua participação, por responder as dúvidas dos pacientes. E qualquer coisa a gente está por aqui. Né? E eu vou te mandar esse livro. Eu esqueci de te enviar o livro. Vou te mandar para você sortear. Ah, tá. Obrigada. Então, a gente vai sortear o livro do Gabriel. Eu vou. Nas próximas lives. Essa semana que vai entrar eu mando. Eu não esqueço, não. Tá bom, obrigada. Obrigada, pessoal, todo mundo que participou aí, muito obrigada. Vai ficar gravada a live, se quiser compartilhar com algum amigo, algum parente que tá precisando emagrecer, né? Que tá precisando de um processo de emagrecimento. E a gente tá por aqui, é só entrar em contato com a gente, para agendar também com o Gabriel, é só entrar em contato com a gente pela página, pelo grupo também. E é isso, pessoal, muito obrigada pela participação de todo mundo. Tchau, Gabriel, obrigada. Obrigado a vocês. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite.